E nós vamos ver agora um pouco desta palavra diferenciada no próximo subitem, quando nós temos visita a Nazaré. Onde fica Nazaré? Na Galileia, certo? A região é Galileia. Nazaré é uma cidade da Galileia. Dirigiu-se a Nazaré, onde fora criado, e entrou na sinagoga, num dia de sábado, segundo o seu costume. Então, o dia de sábado é o dia de glorificar a Deus, não é? Aquele dia em que todos param tudo. É um dia dedicado a esta adoração ao Senhor. E levantou-se para ler. Aqui vamos destacar logo assim. Nem ele começou ainda e já vamos destacar. Quando às vezes precisamos de uma palavra, precisamos de ouvir algo, pensamos no que precisamos, pegamos um livro qualquer, e abrimos, e vem-nos a resposta. Não é por acaso, não é? É a resposta que nós estávamos pedindo. Então não existe acaso. Assim como nós não trabalhamos sozinhos, ninguém está sozinho, nem no bem nem no mal. Porque é claro que também, se alguém quer fazer alguma coisa errada, não vai voltar espíritos perturbados para se juntar àquilo. Então não estamos sós. Jesus disse, quando 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Mas e se tiver uma pessoa só? Ele não diz, ele só diz 2 ou mais. Por quê? Porque ninguém está sozinho no trabalho do bem. Ninguém. Então não existe. Então se 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome. Ele então levantou-se, foi dado a ele o livro do profeta Isaías. Olha, quem? Profeta. Vai falar de quê? Profecia. Coisas que virão no futuro. Ao abrir o livro, encontrou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Por causa disso, me ungiu para evangelizar. Evangelizar é levar a palavra de Deus, ok? Então, vamos dizer que nós sabemos que não foi escrito em português, ou o que seja, mas Isaías, evangelho, é aquela boa nova, boa notícia. Evangelizar, levar a palavra de Deus, não é? Aqui no Antigo Testamento. Isto é a profecia. Quem fala é quem? É o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim. Veja, é uma passagem que fala sobre o Messias. O Espírito do Senhor está sobre mim, por causa disso, me ungiu para evangelizar. Ungiu para evangelizar. Ungiu para realizar uma tarefa. O Messias é o ungido. Naquela época, quando uma pessoa recebia uma tarefa muito, muito elevada, ela era ungida. Ungida. Tinha um unguento e ela era ungida. Essa unção é uma unção espiritual, não é? Aqui sobre essa questão que nós estamos vendo. Então, ungiu para evangelizar, porque quem ungiu? O Senhor Deus. Ungiu quem? O Messias, o ungido. O Cristo é exatamente o Messias. O Cristo e Messias é a mesma palavra, idiomas diferentes, Cristo em grego, não é? O Cristo é o ungido, ungido para realizar a tarefa. A tarefa é trazer o evangelho, para evangelizar aos pobres. Que pobres são esses? São os que não têm dinheiro? Somos nós os pequeninos. Os pobres, não são os pobres de espírito, porque os pobres de espírito estão muito bem na fita, são os humildes. São os pobres de luz. Nós ainda somos pobres de luz, ainda temos muita sombra em nós. Para evangelizar aos pobres, enviando-me para proclamar a libertação dos cativos. Cativo de que nós somos? Da ignorância. Nós somos cativos da ignorância e da sombra que ainda está em nós. Mas conheceremos a verdade, não é? Disse Jesus. E a verdade nos libertará do cativeiro. Recuperação, outra coisa, né? Está elencando aqui o que ele, como ungido, vai fazer a partir desta deliberação do Senhor Deus. Recuperação da visão aos cegos.
Que cegos? Qual é o maior cego? O maior cego é o que não quer ver. O homem velho que habita em nós, que está viciado em muitas coisas ainda, e paixões, que temos condicionamentos mentais arraigados, temos resistências em mudar, em renovar. E esta resistência nos mantém mais tempo numa cegueira. É preciso muita energia. Por quê? Porque teremos, quando escolhemos algo, abrimos mão de outra coisa, não é? Nós sempre temos escolha. Quando eu escolho uma coisa, eu abro mão desta outra coisa. Só que esta outra coisa, que o homem renovado, o homem, é o espírito encarnado, não é? Que o homem renovado, ele quer, quando ele se propõe a renovação, o que ele quer acima de tudo? Ele quer paz ao coração. Ele quer se sentir mais próximo de Deus, mais pleno, sem aquele vazio existencial que nos consome. E quem pode nos preencher o vazio existencial é quando nós nos assenhoreamos da centelha divina que somos. Nós somos luz. Apenas temos que fazer brilhar que somos. Quando Jesus diz fazer brilhar a vossa luz. E nós somos luz, porque somos filhos de Deus, criaturas do Criador. Então, o nosso ser íntimo, o espírito que somos, principalmente, que estamos aqui, hoje, como Marias, sentados aos pés do Mestre para aprender dele, se estamos fazendo essa escolha, já fizemos essa escolha antes de reencarnarmos, porque isto não se improvisa. São escolhas muito fortes, muito determinadas, que nos exigem muito. Ah, mas eu só conheci o Evangelho, só me aproximei agora, eu já estou entrando. Não interessa. Quanto nós temos que fazer para irmos abrindo mão dessa outra coisa? Eu escolhi isto, e tenho que abrir mão disto, para ficar com isto. Eu não posso manter as duas coisas. Escolher isso. Eu não posso ficar assim, então de vez em quando eu sou cristão, mas quando eu quiser ser egoísta, aí eu pego isso aqui. E é mais ou menos assim que ainda é. E tudo bem, porque ainda somos muito jovens, espiritualmente falando, moralmente falando. Então, essa dicotomia ainda nos, esse vai e volta, ainda nos representa muito bem. Mas esse abrir mão desta outra parte, que é exatamente, eu quero, é meu, isso é meu, não é? Essa centralização no eu, que é o egoísmo, ou não, eu tenho direito, mas comigo não, comigo não, violão. Como assim? Por que não? Pode fazer com todo mundo, mas comigo não vai fazer. Vai fazer por quê? Isso eu não aceito na minha vida. Por quê? Pode acontecer na vida de todo mundo, mas na minha não pode acontecer? Aí é um pouco de quê? É um pouco, vamos chamar de pouco, né? É orgulho. Pode acontecer na vida de todo mundo, mas na minha não vai acontecer. Mas por que não vai acontecer? Não, porque eu estou me esforçando em ser uma boa pessoa. Isso quer dizer que os outros não estão se esforçando em ser uma boa pessoa. E as coisas que acontecem aos outros é porque eles não são tão bons quanto nós. Olha só como é uma ideia orgulhosa. Como é que nós não nos damos conta que isto ainda está entrando em nós. E tudo bem, por quê? Porque somos jovens, estamos aqui depurando-nos. Reencarnando, reencarnando, encarnando, e a cada experiência nesse trabalho de depuração. Vamos falar bem sobre isso amanhã, no estudo da escala, né? Da escala, que é exatamente essa depuração. E aí ele diz, recuperação da visão aos cegos. Então, nós temos uma cegueira, primeiro pela ignorância, depois pela resistência em abrir mão dos nossos interesses imediatistas, sensoriais, materiais. Por muito tempo ficamos nessa dicotomia, até que vamos percebendo o quê? Que os ganhos morais, os ganhos espirituais, são infinitamente maiores do que os ganhos temporais e passageiros da matéria, porque são passageiros, não são? Conquistamos isso, aquilo, não sei mais o quê, título não sei o quê, propriedade do não sei o quê, e tudo vai ficar aqui. O que vamos levar é o que nós escolhemos aqui. É o que vamos levar. Precisamos da matéria? Precisamos, estamos nela, nós estamos nela. Ter uma casa que nos sintamos bem, termos uma comida que nos atenda conforme queremos, termos qualidade de vida. Ok? Isso é justo? É justo? Trabalhamos? Sim, é justo.
Isto é uma coisa. Mas isto não pode comprometer isto. Olha, nós fazemos isso, estamos aqui, sentados com Jesus, não é? Estamos buscando aprender e nos fortalecer para as lutas que vão nos visitar durante a semana, porque vão nos visitar. E quem me conhece sabe que eu sempre digo, né? Que estamos lá na reunião pública, não é? E o nosso anjinho da guarda está com a prancheta. A prancheta. Está com a prancheta. Ah, está ouvindo isto, está ouvindo isto, está ouvindo isso. Então, são as lições da semana. Claro que é uma brincadeira, mas nós estamos ouvindo e ele quer nos ajudar. Quando nós aprendemos uma lição na escola, a professora, o que ela vai fazer? A professora, o professor, o que ele vai fazer? Vai nos dar exercícios daquela lição para fazermos em casa, para fixarmos a matéria. Aprendemos a teoria que foi explicada no quadro e em casa vamos nós desenvolver na nossa experiência aquilo que nos foi explicado na teoria. E assim é que nós vamos tomando pé em nós daquelas lições. Mesmíssima coisa se dá com o Evangelho e com a doutrina espírita. Nós vamos depurando. Ah, mas e se eu decidir? Eles somos tão fofos, não somos? E se eu decidir não saber nada? Então não vou ter que exercitar nada, não é? Seria muito tranquilo isso? Ah, eu não quero, isso dá um trabalho, eu estou tão aqui no meu cantinho. Eu não estou, como se diz, eu não estou prejudicando ninguém. Eu só quero ficar aqui no meu cantinho. Porque é aquela história, né? Alunos mais adiantados, lições mais difíceis. Eu não quero lições mais difíceis, eu já estou de boa. Mas nós não viemos para a escola comer merenda. Meus filhos, quando iam para a escola, nós tínhamos um jornaleiro e todo dia o jornaleiro falava isso a eles. E aí, foram para a escola estudar ou foram só comer merenda? Nós viemos para a escola da vida para comer merenda ou para estudar? E se viemos estudar, estudar implica exercícios. Exercícios, exercícios para nos assenhorearmos das lições de forma efetiva. Não só decorando o nosso intelecto, mas fazendo das lições ferramentas para o nosso livre-arbítrio, que seja um livre-arbítrio mais refletido, mais bem pesado, a fim de não nos infelicitarmos no futuro. E Jesus continua dizendo, para pôr em liberdade os oprimidos. Para pôr em liberdade os oprimidos. De novo, não é? É a mesma coisa da libertação dos cativos. É a mesma coisa que libertar os oprimidos. E apenas conhecendo a verdade e não só conhecendo com o intelecto, mas colocando a verdade em prática através das nossas escolhas. E quando fazemos escolhas nos grandes momentos da nossa vida, não, nós fazemos escolha a todo o momento do nosso dia. A todo momento do nosso dia. Faço isso agora ou faço depois? Ligo, não ligo. Escrevo, não escrevo. Respondo, não respondo. Oro, não oro. Vejo isso, não acato, converso ou me calo. O tempo todo, nas mínimas coisas, nós estamos escolhendo. Ah, eu decidi escrever, responder aquela mensagem. Me incomodou bastante. Ok, eu vou escrever. De novo vai entrar escolha. E eu vou responder como? Desse jeito ou desse jeito? Sendo um rolo compressor, tem aquela resposta. Ó, não ficou pedra sobre pedra com a minha resposta. Esfarelei. Ou procurar esclarecer, não ter aquela comunicação agressiva, não é? Sermos assertivos, com um trato e um tato de percebermos o quê? Fazer ao próximo como a nós mesmos. Gostaríamos de receber aquela mensagem que estamos querendo mandar para o outro? Não. Ah, mas também eu nunca quis escrever aquilo para alguém. Nunca diga nunca. De repente, nós somos espíritas. Acreditamos em reencarnação? Acreditamos. Não tinha WhatsApp em outra encarnação, mas tinha correio, tinha carta, tinha missiva. Ia lá de cavalo, levava 2 semanas para chegar a cartinha, mas chegava. O que a gente andou escrevendo por aí? E aí nos vêm esses desafios que nós temos que, no impulso, e eu digo muito isso para mim mesma, e uso muito isso.
Eu escrevo respostas, escrevo com tudo que eu tenho direito. Às vezes eu escrevo até no Word para não correr o risco de apertar o Enter por acidente. Escrevo tudo. Mas vou reescrevendo, até chegar a um ponto que eu diga assim, tá, essa está digna do Itamaraty. Não vamos ferir, mas vamos falar. Não precisamos nos omitir, ou mesmo, às vezes o silêncio também é uma resposta, não é? Não o silêncio de uma indiferença, mas o silêncio de que não tenho que se acrescentar em determinados momentos. E o silêncio, às vezes, fala muito. Mas até isso, precisa ser muito o quê? É um momento do silêncio? Às vezes eu posso... o silêncio aqui cabe muito bem. Mas eu posso dar uma palavra de pacificação àquele coração que me parece que está ardendo em ferro. Aí eu já supero o fato de estar sendo atacada e posso estar pensando assim, eu vou ajudar com umas gotinhas de mel. Olha, mas que Jesus abençoe, ou assim, espero que siga, se a pessoa não quiser mostrar que é religiosa, tem isso também, às vezes tem espaços que não cabem, eu dizer segue com Deus, né? Então eu dizer assim, olha, espero que fique tudo bem. Se eu não disser assim, olha, isso eu não consigo, nem isso, então, às vezes, por isso que eu amo. Quem se corresponde comigo em WhatsApp sabe, eu amo emoji. Amo emoji. Um emojizinho é aquela história de que uma imagem vale mais do que 1000 palavras. Às vezes você põe uma florzinha, você bota uma carinha, né? E, às vezes tem momentos que é melhor não botar carinha nenhuma. Uma florzinha. Não precisamos, às vezes, quando são... Hoje em dia nós temos essa... Imaginou, há 200 anos atrás, escreve-se uma carta, 2 semanas, chega lá uma carinha. E eles tinham essa ideia, né? Mas hoje, não estamos há 200 anos atrás, hoje estamos em 2024. Hoje temos recursos fantásticos na área da comunicação. Vamos explorar. Mas os recursos primeiros estão dentro de nós. Hoje nós sabemos coisas que não sabíamos. Até mesmo na forma melhor de nos comunicarmos. Mas para isso precisamos evitar o quê? O impulso. Intempestividade. Responder agora. Escreve aquilo tudo, mas não manda. Faz aquela catarse, mas manda. No dia seguinte, lê. E faz aquele... Às vezes fica coisa pequena. Porque se a gente responder logo, nós estamos o quê? Alterados, perturbados, muitas vezes desequilibrados. Pode ser uma coisa que nos deixa muito mal. Não é o melhor momento de responder. Por quê? Porque vamos nos arrepender. Quando o equilíbrio voltar, mas penso, o que foi? Por que eu escrevi isso? Porque foi que eu escrevi, eu entendo. Mas por que foi que eu mandei? Porque antigamente era falado. Era pelo telefone, não é? Telefone. Hoje não. A gente não precisa dar uma resposta. Antigamente a pessoa falava na lata, assim, plá, no telefone. A gente não tinha tempo de... Olha, eu vou responder para você daqui a pouco. Não, tinha que ser na hora. Hoje não precisa mais. A gente recebe uma mensagem aqui, pode responder horas depois, no dia seguinte. Então vamos aprimorar essa resposta, porque não precisa ser mais como era antes. Vamos atualizar não só a forma de responder, como a qualidade da resposta. Por quê? Porque eu tenho tempo para pensar sobre ela. Então não vamos apertar logo Enter. Não precisa. Vamos pensar um pouco sobre as nossas respostas.